Bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar o nosso estudo desta noite e agradecendo a Deus e a Jesus, aos bons espíritos pela oportunidade. Nós vamos fazer uma prece hoje pela nossa colega Carol. Ela fez uma cirurgia hoje, mas está bem, está indo para casa agora, mas a prece vai ser dirigida para ela, tá? Vamos pedir a Deus e a Jesus, aqueles mensageiros do Dr. Bezerra de Menezes. Ué, a Carol está aí. Que acolham a nossa querida amiga Carolina, que ela possa se restabelecer rapidamente, que os bons espíritos acompanhem ela. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em novas e velhas tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Antes eu queria só fazer um comentário, eu sei que não está dentro do nosso estudo, mas é mais uma vez para a gente ver como a espiritualidade age. Terça-feira passada, eu fui na casa de um amigo meu que eu não via ele há mais de 7, 8 anos, né? E ele, porque a esposa dele mora nos Estados Unidos, passa um período aqui no Brasil, mas a história não vem ao caso, né? Ele tem vários cuidadores lá, mas acontece que eu fui visitá-lo e ele está com Alzheimer, ele nem me reconheceu, ele mal fala. E aí eu conversei com a esposa, perguntando se ela poderia levar ele lá na casa de Fabiano, porque ele e a mãe foram antigos frequentadores, né? Mas vejam como a espiritualidade age. Eu não acreditava que ela ia levar, mas ela levou. Ela chegou lá por volta de quase 7 horas da noite, foi exatamente a hora que a Ana Rita chegou. Aí eu conversei rapidamente com a Ana Rita, na mesma hora, falou, não, vamos fazer orientação com ele já. E não chegou mais ninguém para a Ana Rita atender. Ela fez a orientação, terminou a orientação, eles colocaram ele na sessão da AID, e a AID fez uma palestra sobre a família, a importância da família. Então, veja, deu tudo certo. E à noite, quando nós começamos o nosso trabalho, eu conversei com um espírito que estava ligado a ele, prejudicando ele, né? Então, veja, eu fiquei impressionado com tudo isso, como a espiritualidade realmente age. E muitas vezes a gente duvida de tudo isso, né? Mas, bem, o objetivo não era falar sobre isso, né? Mas eu acho que vale a pena a gente mencionar, para a gente cada vez mais ter certeza de que nós não estamos sós, né? E eu fiquei muito emocionado com esse meu amigo aí, grande amigo. Mas, enfim, ele provavelmente deve ter escolhido esse tipo de situação, né, antes de reencarnar. Bom, uma outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é que na segunda parte, hoje, nós vamos fazer o seguinte: quem quiser ficar na segunda parte, nós vamos fazer uma parte de esclarecimento. Ou seja, se alguém tiver alguma dúvida, na segunda parte, a gente vai esclarecer, né? Então, em vez da gente colocar um vídeo ou alguma coisa, eu acho melhor a gente fazer ela. A pessoa pergunta: olha, eu tenho dúvida sobre ectoplasma, não sei o que é. Ah, eu tenho dúvida sobre alguma coisa. A gente tenta explicar. Se a gente não conseguir, a gente vai estudar e na próxima semana a gente faz. Bom, mas agora vou ler aqui o nosso Evangelho. Vamos lá. Capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. O argueiro e a trave no olho. O argueiro é um cisco, né? Por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Ou como dizeis o vosso irmão?
Deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso, hipócritas. Tirai primeiramente a trava do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. São Mateus. Um dos defeitos da humanidade é ver o mal de outrem antes de ver o que está em nós. Para se julgar a si mesmo, seria preciso poder se olhar num espelho, transportar-se de alguma sorte para fora de si e se considerar como uma outra pessoa em se perguntando: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço? Incontestavelmente é o orgulho que leva o homem a se dissimular seus próprios defeitos, tanto ao mal quanto ao físico. Esse defeito é essencialmente contrário à caridade, porque a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Caridade orgulhosa é um contrassenso, uma vez que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Como um efeito, um homem bastante vão para crer na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, pode ter ao mesmo tempo bastante abnegação para fazer ressaltar um outro o bem que poderia eclipsar em lugar do mal o que poderia realçar. Esse orgulho é o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramos-lo no fundo e como móvel de quase todas as ações. Por isso, Jesus se dedicou a combatê-lo como principal obstáculo ao progresso, né? Então, isso é uma coisa que sempre acontece com a gente, né? Porque ainda nós estamos naquela situação de espíritos tentando sermos melhores, né? A gente está sempre vendo o defeito dos outros, mas nunca acabamos vendo o nosso defeito, né? Então, é, Jesus trouxe essa historinha que é para a gente também pensar antes de falar do outro, pensar, mas eu faço alguma coisa semelhante? Ou eu tenho direito de reprovar o outro? Bom, mas é isso aí. Então, já que agora já tem bastante gente, vou ressaltar de novo. A segunda parte, para quem puder ficar, nós vamos fazer esclarecimentos, tá? Não vamos colocar vídeo. A Bia vai chamar a segunda parte, e aí nós, quem puder ficar, a gente faz alguns esclarecimentos que a pessoa tenha dúvida. Acho que é mais produtivo. Eu e o Vitor achamos que é mais produtivo no momento, tá? Bom, nosso livro aqui no Mundo Maior, eu tinha começado o capítulo 6, mas como está no início, eu vou iniciar o capítulo novamente, tá? O capítulo 6, assim fica todo mundo igual. Chama-se Amparo Fraternal. Vamos fazer sempre a mesma situação. Se alguém precisar perguntar alguma coisa, fica à vontade. Ou se alguém quiser complementar o que eu estou falando, também fica à vontade. Então vamos lá. Amparo fraternal. Noite fechada, encontramo-nos à porta de aposento modesto, em santuário humilde. Gentil irmã de nossa esfera, nos aguardava no limiar, saudando-nos atenciosa. Avançou o caldeiraro perguntando: E a Cândida, como passa? Muito bem, deve estar conosco em definitivo, amanhã à noite. Irmã Cipriana recomendou-me vigiá-la para que o desenlace se realize placidamente. Então, quer dizer, eles vão acompanhar o desencarne dessa pessoa, tá? Creio que a nossa desvelada amiga já poderia ter vindo. No entanto, ao que me parece, a filhinha que deixará na crosta reclama certas providências. Então, ou seja, a filha que está segurando ela mentalmente, tá? Entramos. No leito, uma senhora prematuramente envelhecida aguardava a morte. Na fisionomia, os fenômenos de extinção do tônus vital eram visíveis. Cândida, a irmã que nos merecia tanto carinho, prendia-se ainda ao corpo através de fios muito frágeis. Pela doce luz que lhe nimbava a fronte, emitida por sua própria mente, eu lhe observava a grandeza d'alma, o sereno heroísmo. Então, vocês veem que, né, ela vai desencarnar e a equipe espiritual vai auxiliar, coisa que vai acontecer para todos nós.
Junto dela, uma jovem de rosto pálido e corpo alquebrado acariciava-lhe os cabelos grisalhos, enxugando de momento a momento as lágrimas em contínuo fluxo. O assistente indicou-ma explicando: é a filha a despedir-se, ouçamos-las. Cândida, ani- am- aminando-a com dificuldade, falava comovida: Julieta, minha filha, tenha cuidado consigo. Você sabe que provavelmente não mais me levantarei. Receio deixá-la entregue aos embates do mundo sem mãos amigas. A moça trazia a garganta comprimida. O pranto copioso testemunhava-lhe a extrema angústia. A mãezinha, porém, refreando a custo a comoção, prosseguia generosa. Meus filhos, abandonaram-nos. Estamos sozinhas e precisamos pensar. Noto-a perturbada e mais aflita nesses últimos dias. Tenho a impressão de que o dinheiro não dá para as nossas despesas. Que estará acontecendo? Tenho sido tão pesada a sua juventude? Entretanto, permaneço confiante em Jesus. Diariamente, rogo ao Senhor, não nos desampare. Temo que seu destino se desvie do caminho reto por minha causa. De outras vezes, filhinha, receio que você acabe enlouquecendo. E depois de ligeira pausa em que apertou mais carinhosamente a destra da mocinha, que não apresentava mais de 20 anos, a enferma continuou. Então, quer dizer, a mãe está com medo de deixar a filha porque ela pode se desgarrar, né? Ouça, você não ignora que nos últimos meses a despesa tem sido enorme. As intervenções que sofri foram melindrosas e longas. As contas são gigantescas. E o dinheiro? Tranquilize-me, querida. A moça enxugou as lágrimas abundantes e informou. Não se aflija, mamãe. Temos o necessário. Estou trabalhando. Mas a costura rende tão pouco, acentuou a enferma em tom desalentado. Oh, não se veste tanto. Além dos nossos recursos naturais, tomei pequenos empréstimos. Dentro de alguns meses, tudo retomará ao ritmo normal. Permita-o Deus. Fim do intervalo mais longo, indagou a doente. Onde está Paulino? A filha ruborizou-se e respondeu acanhada. Não sei, mamãe. Não se vem há muito? Não, tomou a moça tímida. Desejaria vê-lo. Temo partir de um momento para o outro. E não vejo pessoa a quem solicitar assistência para a sua mocidade. Que será de você? Sozinha ao sabor das circunstâncias? O mundo está refarto de homens maus que espreitam e ensejam de flagiliciar. Nesse instante de olhos lúcidos de Cândida escaparam algumas lágrimas que me abrasaram o coração. Até aqui tudo bem, né? Se eu morrer, minha filha, prosseguiu com tocante acento, não se deixe arrastar pelas tentações. Procure recursos no trabalho digno, não se impressione com as promessas de vida fácil. Você sabe que a minha viuvez nos deparou dificuldades angustiosas. Seu pai, contudo, nos deixou uma pobreza honesta e cheia de bênçãos. Em verdade, seus irmãos, fascinados pelo ganho material, relegaram-nos ao abandono, ao esquecimento. Mas nunca me arrependi da humildade do trabalho. Cedo perdi a saúde, e muito breve os desenganos me lancinaram o coração. Todavia, neste gravado de silêncio e de dor, a paz é a coroa da minha alma, e reconheço que não há fortuna maior que a consciência tranquila. Sabe o Senhor os motivos dos nossos sofrimentos e privações, e só nos cabem razões para louvá-lo. De tudo quanto padeci, remanesce-me um tesouro, o seu devotamento, minha filha, seu carinho enriquece-me. Morrerei feliz, sabendo que um coração de filha me
lembrará na terra com as preces do amor que nunca morre. Entretanto, Julieta, não desejo que você seja boa e dócil tão somente para comigo. Obedeça igualmente a Deus. Consagre-lhe amor e confiança. Ele é nosso Pai de infinita bondade e nos pede apenas um coração singelo e uma vida pura. Conforme-se, filhinha, com os desígnios divinos no turbilhão das provas humanas, e não descaroço. Ó, minha mãe, não prossiga, soluçou a jovem, desabafando-se, não prossiga, estaremos sempre juntas. A senhora não morrerá, viveremos uma para a outra. Jamais nos separaremos. Acalme-se. Não quero vê-la aflita. Tudo passará. O médico prometeu-me iniciar tratamento mais enérgico. Tenhamos fé. Então, vejam, então tá nessa situação, né? A mãe é sempre uma pessoa, né, que tem méritos, por isso a equipe espiritual está lá com reforço, né? E a menina tentando segurar a mãe mentalmente. Alguém quer comentar alguma coisa? Tá fácil por enquanto, né? Se não tiver alguém entendendo, pergunte, tá? Cândida esboçou triste sorriso, acariciou as mãos da jovem e falou: Obrigado, minha filha, estou calma e feliz. Olhou em seguida os ponteiros do relógio próximo e acrescentou: Vá sossegada, o horário da nossa palestra terminou. Beijaram-se comovidamente e Julieta, após carinhoso adeus, afastou-se. Seguimos-la, disse Calderaro, atento. Para lembrar, o Calderaro é o mentor, tá? Devemos assisti-la com recursos magnéticos. Tenho instruções de Cipriana a respeito. Em caminho, o instrutor esclareceu-me a história da agonizante. Enviuvara Cândida muito cedo, muito moça, com 3 filhos, 2 rapazes e Julieta, cuja educação lhe impusera amarga renúncia dos bens da vida. Lutaram, trabalhar e sofrera com resignação e coragem. Os filhos varões, ou seja, os mais velhos, a quem revoltava a pobreza do lar materno, abandonaram, buscando centros distantes para atender a impulsos menos edificantes da mocidade. Perseverou a viúva na existência singela, consagrada à preparação do futuro da filha. Iniciou-a nos trabalhos de agulha, em que a menina se revelou de pronto excelente profissional. Mas, depois de alguns anos de provações mais rudes, a nobre genitora caiu extenuada. Hospitalizada, sofreu diversas intervenções no campo orgânico, sem resultados apreciáveis. Tanto aflitiva se lhe tornou a situação que o recolhimento à casa de saúde já se alongava por 10 arrastados meses. A princípio, por si só, Julieta conseguiu satisfazer as exigências financeiras. Com o escoar do tempo, viveu, porém, a pobrezinha, duelo tremendo entre a possibilidade e o esgotamento. Exaustas as possibilidades de que dispunha, recorreu a parentes que se esquivaram, cautelosos. Apelou para amigos que se mostraram indiferentes. As despesas, no entanto, cresciam sempre, implacáveis. A costura não lhe rendia a compensação necessária. Visitava a mãezinha diariamente, ao crepúsculo, pondo-se a par da situação cada vez mais grave. Louca de angústia, bateu a todas as portas, e todas as portas permaneceram seladas. Incapaz de precustar aquela situação, em toda a sua profundeza com a genitora que naturalmente não lhe desejava o sacrifício, cedeu Julieta a insidioso convite. Passou a valer-se da noite a fim de trabalhar numa casa de diversões, com o intuito exclusivo de agenciar mais dinheiro. Cantaria, dançaria, melhorando a receita. Desde então, passou a representar o papel de uma
ovelha assediada por feras, e por mais que resistisse às solicitações dos sentidos, em dada circunstância não logrou furtar-se ao império das sensações. Atraída pelas propostas de um homem, aquele mesmo Paulino a quem a mãe se referira, não teve forças para resistir. Aceitou-lhe a proteção prematura. Abandonou a máquina de costura, mudou-se do modesto quarto em que penosamente vivia, fixou-se então no centro de diversões noturnas se comparecia e se comparecia a outros lugares, era sempre acompanhada por ele, interessado em tirar-lhe proveito da mocidade e beleza. Qual cavalheiro vaidoso a ostentar uma joia? Julieta, no entanto, ocultava a realidade aos olhos maternos. Vestia-se com singeleza para a visita diária e, quando se fez acompanhar de Paulino pela primeira vez no hospital, apresentou-o a Cândida na qualidade de simples amigo. As aflições sucessivas da menina alteraram-lhe, porém, a saúde. Achava-se extenuada, doente. Recordando os exemplos maternos, experimentava atroces perturbações conscienciais. Os prazeres fáceis não lhe amainavam o coração sensível e afetuoso. O dinheiro abundante não lograra atenuar-lhe o desalento. A maneira que conquistara alheia admiração para os dotes físicos parecia perder a paz em si mesma. Presa de incoercitíveis abatimentos, passava os dias e as noites sob fortes atritos da própria razão. Por que não persistira na vida modesta até o fim? Como não se confessar à mãezinha, obtendo-lhe a precisa orientação? Porque, outro lado, sentia-se desculpada, precisava da cooperação financeira de Paulino para socorrer aquela que lhe dera o ser, buscara recursos em todas as fontes, que não lhe pareceram limpas e acessíveis, e todas as mãos permaneciam cerradas aos seus roubos. Então vejam, a história parece que sempre é a mesma, né? O mundo não muda, né? Sempre a mesma coisa. Alguém quer fazer algum comentário, alguma coisa? Acho que essa parte aqui é mais de esclarecimento, né? Para saber da situação da mãe dela. Então vamos continuar, tá? Mas se alguém precisar de alguma dúvida, pode perguntar, tá? Mas estaria procedendo com acerto? Não sentia coragem para tornar a oração de outros tempos. Debatia-se-lhe a mente angustiada entre as exigências do mundo material e as imperiosas postulações do espírito. No entanto, concluiu Calderaro atencioso, as preces maternas acompanhavam-na através do escabroso caminho. E Cândida não tem sofrido em vão. Colaboradora fiel de muitos serviços, é credora de muitas bênçãos. Ou seja, a mãe, né, tem créditos. É isso que é importante, né? Depois de inteirar-me daquele drama comum a várias mulheres jovens dos nossos dias, segui o orientador até o aposento em que Julieta lhe receberia o socorro à organização psíquica em desvario. Rememorando as palavras ouvidas dos lábios maternos, aconselhou-se a jo... acolheu-se a jovem num divã em pranto convulsivo. Torturantes pensamentos se lhe entrechocavam o cérebro enfermo. Vibrações pesadas caracterizavam-se pela cor muito escura. Desciam-lhe da fronte e fixavam-se no aparelho respiratório. Representavam-se, veja, isso aqui é algo que a gente é bom a gente comentar, não é? Porque quando a gente tem determinadas emoções, isso, se forem emoções boas, faz muito bem para o corpo físico. Mas se as emoções são difíceis, elas fazem mal ao corpo físico, né? Então, muitas vezes a gente vai ter um câncer lá com 60, 70, 80 anos, mas aquilo talvez não estivesse nem programado para a gente ter quando a gente reencarnou. Mas devido à nossa maneira de pensar, a gente acaba tendo aquela doença, né?
Então vejam que nós mesmos podemos construir dentro do nosso organismo doenças difíceis, né? Então, aquela velha história, né? Mente sã em corpo são, né? A gente tem que lembrar sempre disso antes de querer esganar alguém, porque tudo isso dá uma descarga no nosso corpo físico, né? De problemas. Tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa? Vitor, meu amigo? Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. É muito importante isso que você ressaltou, né? Porque a gente pode, além da nossa programação, adquirir novos débitos aí, novas situações, né? Então, que a gente reflita no bem que a gente pode fazer, porque isso também pode fazer com que situações que viriam ali acontecer, elas possam ser amenizadas também, né? O bem, ele toma proporções que a gente nem não tem assim, não tem o entendimento total do que realmente é, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, alguns casos lá de pessoas que vinham ali para perder membros ou passar por provas mais difíceis por viverem o bem, procurarem estudar, praticar esse bem, elas foram amenizadas, né? Então, são duas situações aí paralelas, né? Muito bom, meu amigo, segue aí, por favor. Então, é bom a gente ressaltar isso, né? Para a gente poder lembrar sempre antes de ficar muito nervoso, né? Então, essas vibrações pesadas estavam causando um problema físico nela. Olha, então, representavam na pleura, invadiam os alvéolos e daí passavam ao coração, influenciando as trocas sanguíneas, momento em que a substância fluídica das emissões mentais se esvaecia, absorvida pelas artérias. Notei, porém, que esse material oriundo da mente perturbada, vejam, da mente perturbada, né? Ela criou isso aí. Imprimindo-se no mecanismo fisiológico, era assimilado pelo sangue, que a seu turno o restituía ao cérebro físico, acumulando-se em todas as zonas deste, mais próximas à da substância cinzenta, né? Então, quer dizer, vejam só que ela mesma está produzindo tudo isso. Então, vamos lá. Reparava por isso na jovem não somente os olhos rubros e túrgidos de chorar, mas também os pródromos dos mais sérios distúrbios orgânicos. Identificando as manifestas perturbações no cérebro e no bulbo raquiano, encarei o meu orientador e perguntei. Quer dizer, o André Luiz está perguntando, né, para o Calderaro. Não estaremos aqui ante a misteriosa origem da encefalite letárgica? Muito mais do que isso, respondeu Calderaro sorrindo. A mente desvairada emite forças destrutivas que, se podem atingir os outros, alcançam em primeiro lugar o cosmo orgânico do emissor, né? Então, quer dizer, a gente pode até atingir uma outra pessoa dessa forma. Por isso que às vezes a gente chega perto de alguma pessoa e não se sente bem, né? Por causa das emissões. Decidindo-se Julieta por um gênero de vida que lhe provava violentos e contínuos conflitos da mente, passou a despedir energias fatais sobre ela mesma. Dotada de distinta educação aurida ao contato materno que lhe aprimorou as concepções, ele enobreceu os sentimentos, incompatibilizou-se com uma existência de nível mais baixo na crosta planetária. A preparação do espírito ilumina invariavelmente. Possuindo Destartes sublime claridade interior para a jornada humana, colheria naturalmente paz, alegria e edificação no exercício das suas faculdades femininas, desde que lhe oferecesse um campo de luta em que sentisse as sadias manifestações dos poderes da sua alma. O casamento digno é o campo indicável ao seu caso de mulher nobilitada pelo conhecimento e pela virtude. Cedendo, no entanto, às tentações de que foi alvo, sente-se intimamente precipitada escada abaixo. Todos os dias é constrangida
no silêncio, a recordar a exemplificação da genitora, a reconsiderar a própria atitude diante da vida e reconhecer que se encontra desajustado, né? Então, quer dizer, ela estava sempre em conflito, né? Porque a mãe ensinou uma coisa e ela estava fazendo outra, né? A gente precisa confiar mais em Deus, né? Como eu falei para vocês no começo dessa história aí do meu amigo, né? Vejam que as coisas vão se encaixando no tempo certo. Continuando. Nesse atrito incessante, agravado pelas péssimas emissões fluídicas do ambiente que se tornou frequentador habitual, sua mente desce à região dos impulsos instintivos, experimentando extrema dificuldade em subir ao castelo das noções superiores, de onde a luz da consciência lhe dirige vigorosos apelos para que retorne à simplicidade e à harmonia. Tal situação impede-lhe a prece fervorosa, santificante e regeneradora, e daí o caos em que a pobrezinha tateava. É suficientemente educada para colher qualquer benefício no meio onde levianamente se projetou, e dominada pela permanente angústia, faz demasiada pressão sobre a matéria cinzenta, o cérebro, né? Dando causa a lamentáveis desequilíbrios orgânicos. Calderaro interrompeu-se por alguns instantes, à maneira do professor que abre caminho à reflexão do aprendiz, e acrescentou sereno. Não está ela, pois, simplesmente ameaçada pela encefalite letárgica. Avizinha-se da loucura com estágios por distúrbios vários provocados pela disfunção celular. Não somente isto, Julieta, nas circunstâncias em que a observamos, pode ser atingida noutros centros vitais. É capaz de apanhar uma pleurísia como, como anticâmara para a tuberculose. Com facilidade, será vítima de deploráveis intoxicações no sangue que se caracterizarão por moléstias indefiníveis dos vasos ou da epiderme, sem excluir as desarmonias fatais do fígado, prováveis portadoras da ruína da morte para o veículo denso, né? Então, quer dizer, ela estava num estado tão complicado que ela poderia chegar à desencarnação, né? Chegados a este ponto das elucidações, o orientador ergueu os olhos e considerou. Não sei se eu devo continuar, porque depois ele vai dar as orientações, aí vai ficar. Acho que eu vou parar aqui, tá? Porque senão a gente não consegue entender o próximo, daqui a 15 dias, né? Porque próxima semana meu amigo Vitor continua com o livro da Ivone Pereira. Bom, então só para a gente recapitular, nós vamos chamar a segunda parte, a Bia vai chamar a segunda parte, quem puder ficar, nós vamos esclarecer dúvidas, tá? Perguntas que vocês tenham dúvidas. Eu acho que eu e o Vitor decidimos que por enquanto é mais eficiente a gente esclarecer dúvidas. Agora, quem não puder ficar, não tem problema. A gente ou se vê amanhã ou a gente se vê durante as semanas aí. Então eu vou fazer uma prece de encerramento, pedindo de novo pela Carolina, pela Carol, nossa amiga, que fez a cirurgia, que os bons espíritos estejam sempre com ela para que ela tenha uma rápida recuperação, que tudo corra bem. Vamos agradecer ao Pai, ao Mestre Jesus, por termos esta oportunidade mais uma vez, por estarmos aqui todos com saúdes, todos ouvindo o que a gente precisa aprender. Todos nós aqui somos aprendizes uns dos outros. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em novas e velhas tentações, mas livra-nos de todo o mal
Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Esta parte do nosso estudo está encerrada. A Bia vai chamar a segunda parte. Quem puder ficar, muito bom. Desejo uma boa noite a todos vocês. Obrigado. Vou terminar aqui, tá? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite, Valéria. Boa noite.